Então, passando agora à segunda parte dos nossos seminários, do dia 13 de maio, né, de 2022, do sexto Leituras da Lógica de Hegel pelo grupo Hegel Idealismo Especulativo, nós vamos ter agora o docente da nossa pós-graduação aqui de Marília, Gabriel Silva, né, da Unesp, que vai falar da contradição no ser para si. Gabriel, se você quiser também fazer uma pequena apresentação de si, apesar que todos aqui lhe conhecem, né, mas talvez tenha um pessoal que está chegando agora. Ok, boa tarde, em primeiro lugar. Queria agradecer, né, a oportunidade de estar apresentando e também o interesse de vocês em ouvir. Fazendo uma breve apresentação, meu nome é Gabriel, como disse o professor Tassinari, eu fiz o bacharelado e a licenciatura em filosofia na Unesp e agora eu estou no mestrado. Minha pesquisa é sobre a ciência da lógica em Hegel, né, mais especificamente sobre a contradição. Eu vou projetar o texto, acho que é melhor, porque daí eu leio, vocês acompanham juntos. Deixa eu achar aqui. Foi. Antes de começar, só queria fazer alguns apontamentos, que a ideia do texto, né, como eu venho participando desde desse primeiro evento, com os grupos de estudos e tal, também quis continuar participando, então eu sempre vou no texto que o grupo seleciona e tento procurar um tema do meu interesse, alguma coisa que eu possa trabalhar ou que eu ache interessante. Quando eu faço o resumo, num certo sentido, é sempre um projeto, né, de algo que eu pretendo investigar lá, não é algo acabado, ainda não tem um resultado. Então, também é um trabalho em progresso. O título é A Contradição no Ser para Si, e eu vou ler o resumo rapidamente. Eu fiz no molde como se fosse o capítulo já para a versão final, mas ainda não sei se eu vou publicar ou não, foi só para seguir o padrão dos outros. Ao longo deste capítulo, apresentaremos e analisaremos o conceito de ser para si, conforme desenvolvido por Hegel em sua obra Ciência da Lógica, mais precisamente na primeira seção do terceiro capítulo da Doutrina do Ser. Em primeiro lugar, exporemos a relação entre o conceito de ser aí e o conceito de ser para si. Na sequência, exporemos desdobramentos do ser para si em ser para uno e uno. Logo após, focaremos no conceito de contradição, que é mencionado por Hegel somente na última frase da sessão. Nossa intenção é investigar o papel desempenhado por essa estrutura lógica na sessão indicada. Para isto, reconstruiremos a argumentação do filósofo e, auxiliando-nos em uma bibliografia secundária, tanto clássica quanto contemporânea, contextualizaremos o debate filosófico em torno do conteúdo proposto, principalmente no que concerne às referências aludidas pelo próprio Hegel. Palavras-chave: Hegel, ser para si, contradição, ciência da lógica. Vamos lá, introdução. O presente capítulo divide-se em 3 partes, as quais são 1, introdução, 2, desenvolvimento. Apresentamos brevemente o conteúdo que será abordado, a metodologia que será empregada e parte do material que será utilizado. Na segunda parte, apresentamos e analisamos o conceito de ser para si e a relação deste com os conceitos de ser aí, ser para uno e uno. Na terceira parte, retomamos os principais pontos apresentados e analisados ao longo do capítulo, analisamos e apresentamos o conceito de contradição no ser para si e discutimos a função desempenhada por essa estrutura lógica na seção estudada. Como material primário de nossa pesquisa, utilizamos 3 edições da Grande Lógica, 3 edições bastante conhecidas, né? A edição brasileira, de 2016, a edição em língua inglesa e a edição da Suhrkamp em alemão. Também utilizamos, como apoio ao material primário, 3 edições da Pequena Lógica, também a edição brasileira de 95, a edição em língua inglesa também da Cambridge e a alemã também da Suhrkamp. Na Grande Lógica, Hegel fornece uma exposição mais detalhada, minuciosa e rigorosa sobre a sua lógica e, consequentemente, sobre os conceitos que trataremos.
Na pequena lógica, a abordagem ocorre de modo mais sucinto e assertivo, o que é próprio do caráter enciclopédico almejado por Hegel, que pretendia utilizá-la como uma espécie de manual de ensino para suas aulas. Como material secundário de nossa pesquisa, utilizamos algumas obras elaboradas por estudiosos e pesquisadores da filosofia de Hegel que apresentam, analisam e discutem, em graus maiores e menores, o conteúdo abordado. Tais obras, que estão listadas nas referências ao final do capítulo, serão mencionadas e citadas ao longo do mesmo. O primeiro passo da breve investigação que resultou neste capítulo foi, a partir do material secundário, investigar os léxicos, os dicionários e os vocabulários especializados na filosofia de Hegel que estão disponíveis ao público. Só uma informação, tem bastante nota de rodapé no meu texto, isso é um hábito péssimo que eu tenho. Eu não vou ler todas, porque eu acho que não convém aqui, mas está disponível para quem quiser ler lá no Drive. Eu só vou ler algumas, essa quinta nota é uma delas. Infelizmente, não conseguimos consultar o Hegel Lexicon, de Hermann Glocka. De acordo com a nossa investigação, esta foi a obra pioneira nesse quesito. Apesar das críticas de Pogela, pensamos que a obra de Glocka poderia nos ajudar na precisão conceitual almejada. Ao menos, pensamos que poderia nos ajudar a esboçar quais são algumas das diferentes compreensões existentes na ampla literatura especializada sobre o assunto. Com isso, com essa investigação dos léxicos, dicionários e vocabulários, buscamos mapear, discernir e precisar os conceitos-chave que são empregados por Hegel na seção estudada, especialmente aqueles conceitos que nomeiam a seção e as subseções indicadas. Logo após, munidos com uma visão condensada, mais geral sobre o assunto em questão, passamos à investigação do material primário. Na ciência da lógica, as exposições desses conceitos ocorrem principalmente na primeira seção do terceiro capítulo da doutrina do ser, nomeada o ser para si como tal. Esse capítulo ainda insere-se na seção da determinidade e qualidade, e subdivide-se em A, ser aí, ser para si, B, ser para uno, observação A, expressão que tipo, e C, uno. Na enciclopédia, esses conceitos são expostos nos parágrafos 96, 97, 98, todos pertencentes à seção C. Ser para si, incluída na A qualidade. Mais uma nota que eu considero interessante. A primeira diferença que nota-se entre as exposições da grande lógica e da pequena lógica é justamente a discrepância entre os tamanhos delas. A seção dedicada ao ser para si na grande lógica possui 16 páginas, na edição da Zurkamp, enquanto a mesma seção na pequena lógica possui 5 páginas e meia. Certamente, essa diferença não é apenas quantitativa, mas também qualitativa, pois uma exposição mais ampla ou mais reduzida, ainda que de um mesmo conteúdo, pode alterar qualitativamente e, portanto, influenciar diretamente a experiência de compreensão do leitor. A exposição da pequena lógica condensa em 3 parágrafos 96, 97 e 98, aquilo que é exposto em 3 seções, 9 subseções e 5 observações na grande lógica. Todavia, ao nosso ver, enquanto a exposição da grande lógica ganha por sua miudez e precisão nos detalhes, a exposição da pequena lógica, por sua vez, ganha na clareza e no emprego de uma linguagem mais compreensível. Desse modo, pensamos que o uso conjunto das duas obras é benéfico e essencial aos pesquisadores e interessados. Movidos, em primeiro lugar, por nosso interesse filosófico na contradição, especialmente por nosso interesse em entender os modos como essa estrutura lógica opera em momentos distintos do sistema de Hegel, e movidos, em segundo lugar, pela instigante afirmação de Hegel ao final da seção da grande lógica, decidimos analisar a função desempenhada pela contradição no decorrer da primeira seção estudada. Ao final dela, Hegel afirma, cito, com isso, de cada determinação precisa ser dita igualmente seu oposto. É essa contradição que, na constituição abstrata dos momentos, constitui a dificuldade. Fim de citação. Essa afirmação de que a contradição em precisar dizer o oposto de cada determinação é o que dificulta a compreensão da seção indicada nos deixou imensamente instigados.
Todavia, é preciso abrir um parênteses e esclarecer que na seção da enciclopédia dedicada ao ser para si, Hegel não menciona diretamente qualquer contradição, mas apenas cito, uma repulsão de uns em relação a outros, fim de citação, e cito, excluir recíproco, fim de citação. Na parte 3, considerações finais, ambas as expressões serão abordadas. Também a importância do ser para si na filosofia de Hegel, especialmente para o posterior desenvolvimento do ser em si e para si, é um fato que salienta a necessidade de estudá-lo e compreendê-lo adequadamente. Nas palavras de Magee, cito, no ser para si, Hegel antecipa, como faz em toda lógica, o conceito, ou universal concreto, ou, mais simplesmente, o todo, um ser que é absolutamente porque subsume em si todas as determinações finitas e, portanto, não deriva seu ser de sua oposição a qualquer coisa fora de si. Fim de citação. Já Inwood afirma similaridade entre o ser em si e para si com a infinitude, e essa, por sua vez, segundo Inwood, auxilia nas explicações de diversas características do sistema de Hegel. Também, Lou Devos evidencia a importância destes conceitos. Em suas palavras, cito, em última análise, o conceito é o que é determinado em si e para si, pelo qual o ser em si e para si, ou a essência elaborada, é o que é posto ou inteligivelmente formado nele e com ele, fim de citação. Assim, a partir de alguns poucos comentadores, conseguimos observar a importância da seção estudada para a filosofia de Hegel e como ela, erro aqui, agora que eu percebi, repercute em seu sistema. Desenvolvimento. O ser para si é a subdivisão final da qualidade na doutrina do ser da lógica de Hegel, tanto na ciência da lógica quanto na enciclopédia. Anteriormente, na seção dedicada ao ser aí, Hegel estabelece que o ser é determinado por meio de sua realidade e de sua negação. Essa compreensão nos levará ao momento no qual o ser aí é determinado por sua relação com o outro. Essa relação, por sua vez, é calcada na negação do outro, que é incorporada pelo ser como constitutiva de si. Por meio da negação, que concomitantemente lhe define e finitiza, o ser é. Assim, algo e outro determinam-se, constituem-se e finitizam-se mutuamente. Nesse contexto, o ser é para o outro na medida em que relaciona-se com este outro e caracteriza-se através dele. O desenvolvimento que se segue daí nos levará à finitude e sua relação com a má infinitude. Percebemos com isso que a boa, entre aspas, infinitude, isto é, a verdadeira infinitude, não pode se contrapor à finitude, mas deve contê-la. No ser para si, que prossegue a partir da verdadeira infinitude, a relação externa do algo e outro, do ser aí, que é determinada através da negação daquilo que lhe é exterior, é suprassumida e cessa. Desse modo, a diferenciação entre o ser e o outro passa a ser interna ao próprio ser, nas palavras de Magee, mas, cito, mas Hegel continua a contrastar esse tipo de ser finito, que é apenas a negação do outro, com aquele que possui seu caráter determinado em virtude de sua autodiferenciação interna. Em outras palavras, ao invés de ser o que é meramente em contraste com os outros, é o que é em virtude de contrastes ou distinções dentro de si. Fim de citação. Assim, o ser para si, caracterizado por sua relação consigo mesmo, por meio de suas partes, é a própria consequência, entre aspas, da verdadeira infinitude, ou seja, é o caminho lógico que o próprio conceito nos leva. Mais uma nota de rodapé que eu considero interessante. Aqui fazemos uso da palavra lógico, tanto em seu sentido filosófico, quanto em seu sentido cotidiano. Por exemplo, quando no dia a dia dizemos que algo é lógico, com isso queremos dizer que este algo é óbvio. Ou quando dizemos, por exemplo, que é lógico que ele agiu desse modo, com isso queremos dizer que é natural que a pessoa em questão tenha agido daquela determinada maneira.
Esse sentido expressa o lógico como aquilo que há de mais essencial em uma coisa, sua característica mais evidente, algo como seu próprio modo de ser. A verdadeira infinitude, como vimos, é concebida de modo que não há algo fora dela. Ela não é condicionada por algo externo, visto que suas determinações são internas. Nas palavras de Hulgate, a verdadeira infinitude que desmoronou no simples ser, toma assim a forma do ser para si. Esta é uma nova forma da infinitude que não é mais um processo ou devir, mas um ser que é determinado, mas infinitamente autorrelacionado em sua determinação. Fim de citação. De acordo com a nossa compreensão, é nesse mesmo sentido que McGee diz que o ser para si é o que é em virtude de contrastes ou distinções dentro de si. Em seu dicionário especializado na linguagem de Hegel, McGee fornece um exemplo esclarecedor do ser para si. Em suas palavras, pode-se ver facilmente que a maioria das coisas tem seu ser de duas maneiras. Meu corpo, por exemplo, é o que é não sendo outros corpos, mas também sendo um sistema complexo e articulado de partes distintas e complementares. Fim de citação. Esse corpo, exemplificado por McGee, nos ajuda a compreender a relação de um todo orgânico, o próprio corpo, e as partes distintas e complementares que o compõem, os braços, as pernas, as mãos, os pés, etc. Tais partes tanto ajudam a compor o corpo, quanto por ele são unificadas. Assim, essa relação, exemplificada por McGee, é propriamente dialética, por conta da oposição entre o corpo e suas partes, mas principalmente especulativa, por conta da unificação do corpo e das partes em um ser orgânico que está autocentrado, isto é, relacionado consigo mesmo. Também em seu dicionário, Inwood fornece dois excelentes exemplos que ajudam a entender o ser em si e o ser para si em Hegel. Em suas palavras, apenas um adendo, os exemplos são um pouco longos, mas eu acho necessário citá-los. Também penso que a apresentação, esse encontro do grupo é o momento para a gente ter o tempo para discutir, então prefiro ler, por mais que seja um pouco longo, do que pulá-los. Cito o primeiro exemplo. Um bebê, por exemplo, é em si, an sich, racional, mas sua racionalidade é meramente potencial, não real, e para outro, ou nele, an ihm. An sich, em si, nesse sentido, não constrata com für uns, para nós. A racionalidade da criança é para nós, pois podemos ver por suas características reais que ela é potencialmente racional. Assim, Hegel muitas vezes usa a expressão an sich ou für uns para indicar que o que algo é apenas potencialmente desconhecido para si mesmo é conhecido por nós, filósofos ou observadores externos. O fato de podermos saber o que é o bebê an sich implica que ele não é, como a coisa em si de Kant, totalmente an sich, mas tem algumas características reais das quais podemos inferir suas potencialidades. Mas isso ocorre porque a criança não está totalmente desligada das relações com outras coisas. Fim de citação. Segundo exemplo, ainda do Inwood. Uma coisa, por exemplo, uma pessoa adulta pode ser, por exemplo, um funileiro, um alfaiate, um soldado ou um marinheiro. Mas seu ser, por exemplo, um alfaiate, depende de várias maneiras dos outros. A alfaiataria deve ser uma ocupação reconhecida, deve haver outras ocupações para contrastar com ela. Se todos são alfaiates, ninguém é alfaiate, e ele deve ser reconhecido como alfaiate. Assim, ser alfaiate envolve ser para outro, mas ele também é um alfaiate an sich, não no mesmo sentido de ser apenas um alfaiate em potencial, mas de ter certas habilidades internas que lhe convêm para esse papel, e de ter certas características evidentes que fazem com que ele seja um alfaiate em vez de um marinheiro, por exemplo. Ser alfaiate envolve, portanto, uma interação entre ser an sich e ser para outro. Mas uma pessoa não é simplesmente um ocupante de papel. Ele também é um eu individual e, como tal, pode distanciar-se de seu papel e pensar em si mesmo como eu, me ou eu, I.
Quando ele faz isso, ele não é mais para os outros, mas para si, pois embora sua autoconsciência possa pressupor o reconhecimento pelos outros, um eu não é um sistema de papéis contrastantes. Todo mundo é um eu não tem, em certo sentido, nenhum caráter determinado. Seu ser consiste unicamente em seu ser para si, no sentido de ser consciente de si e de ser para si não apenas pelo eu, mas também pelo um. A unidade ou átomo que difere de outras unidades ou átomos, não em virtude de qualquer qualidade determinada, mas apenas de sua distinção numérica, seu ser para si independente. Fim de citação. Mais um esclarecimento, a maioria das traduções, tirando as do Hegel, fui eu que fiz, então eu preciso revisá-las, se tem algum equívoco e tal, mas de qualquer modo no texto eu coloco a original na língua em inglês ou em alemão, no caso, para os leitores poderem conferir a tradução. Ao nosso ver, o primeiro exemplo fornecido por Inwood expõe adequadamente a relação do ser em si e do ser para si em Hegel a partir de uma interessante analogia com os conceitos de ato e potência. Essa analogia mostra, por um lado, a retomada histórica que Hegel faz dos conceitos primordiais que permeiam a história da filosofia até sua época e, por outro lado, a superação que Hegel faz desses conceitos, expondo-os e desenvolvendo-os em sua lógica sem pressuposições. Mais uma nota que eu considero interessante. Além da retomada histórica dos conceitos primordiais que permeiam a história da filosofia, até sua época, Hegel também extrai da linguagem ordinária conceitos que estão implicitamente presentes em palavras e expressões dos idiomas que o circundam. Conferir Bourgeois, 2000, página 26. Desse modo, ser em si e ser para si, enquanto ato e potência, são conceitos retrabalhados que não foram inseridos na lógica de Hegel sem justificação, mas foram alcançados através de um processo de dedução dos conteúdos que permeiam as categorias da doutrina do ser, iniciada com o ser, o nada, o devir e desenvolvida ininterruptamente. Além disso, ainda em seu primeiro exemplo, Inwood expõe o modo como o em si hegeliano se contrapõe ao em si kantiano, e como, para nós, se relaciona com as duas concepções. De acordo com Inwood, para Kant, o em si e o para si são equivalentes, enquanto para Hegel são contrastantes. Ou seja, em Kant, o que é em si é somente para si. E o que é para si é somente em si. Em Hegel, por sua vez, aquilo que é em si pode ser ou não ser para si, como o exemplo da racionalidade do bebê, que é em si, mas ainda não para si, mas somente para nós. Todavia, ao nosso ver, a palavra contrastante, usada por Inwood, pode não ser a melhor palavra para descrever a relação entre o em si e o para si. Pensamos que o em si e o para si não se contrastam ou se opõem de forma contraditória, na qual cada um excluiria o outro, como pode soar com o uso dessa palavra. Inclusive, segundo compreendemos, o em si e o para si podem ser complementares. As seguintes afirmações de Hegel podem servir como exemplos. Cito: pois o conceito é o absoluto como ele é absolutamente, ou em e para si no seu ser aí. Fim de citação. Próximo exemplo. Cito: o conceito é o que é livre, enquanto potência substancial essente para si, e é totalidade, enquanto cada um dos momentos é o todo que ele mesmo é, e é posto com ele como unidade inseparável. Assim, na sua identidade consigo, o conceito é o determinado em e para si. Fim de citação. Em seu segundo exemplo, Inwood vai além e com um único exemplo perpassa pelo ser aí, exemplificado pelo alfaiate particular, que exerce a profissão de alfaiate por conta da negação que define sua relação com o outro, pelo em si, entendido como a essência de ser alfaiate, isto é, as habilidades que a profissão exige que está em si no alfaiate particular que exerce essa profissão, e o para si, indicado através da autoconsciência do eu, a qual, afirma Hegel, cito, o exemplo mais próximo da presença da infinitude. Fim de citação. Também Bourgeois faz uso de um exemplo visando ilustrar e esclarecer o ser em si,
o ser para si e o ser em si e para si. Nas suas palavras, cito, por exemplo, o homem que é livre em si mesmo, ainda que exista como escravo, se liberta querendo traduzir para fora seu livre-arbítrio puramente formal, antes de torná-lo a própria forma da autoafirmação do conteúdo em si de sua liberdade, a atualização subjetiva da autodeterminação objetiva do que só é realmente, ou seja, tudo. Fim de citação. O exemplo de Bourdieu, como evidenciado pelo próprio, apoia-se nos conhecidíssimos exemplos fornecidos por Hegel em diversos momentos de suas obras, com os quais o filósofo ilustra os processos vegetais, nos quais os germes das plantas ou das árvores já as contêm virtualmente, assim como seus respectivos desenvolvimentos, como troncos, galhos, frutos, folhas e flores. Esses desenvolvimentos nos mostram como aquilo que era em si progrediu em um sentido que, partindo de si, retornou para si ainda mais completo. Tal processo realiza a consumação e a completude desse ser que passará a ser em e para si. Nas palavras de Bourdieu, o desenvolvimento do ser se revela, assim, idêntico a si mesmo, na medida em que seu fim é seu começo, então posto como tal, não por um ser externo, observador, mas por si mesmo, que acaba por se tornar a posição de si. O conceito de finalidade exprime essa identidade do começo e do fim por meio de um movimento puramente interno ou imanente, portanto, absolutamente necessário. Na enciclopédia, fim de citação. Na enciclopédia, Hegel afirma que o ser para si contém tanto o ser quanto o ser aí, como seus momentos. Do ser, o ser para si possui a relação autocentrada, isto é, a relação consigo mesmo. Do ser aí, o ser para si possui a determinidade. Todavia, de acordo com Hegel, enquanto a determinidade do ser aí é determinidade finita, isto é, do algo em sua diferença com o outro, a determinidade do ser para si é determinidade infinita. Esta, por sua vez, contém suas diferenças em si como supra-assumidas. Na seção equivalente da ciência da lógica, Hegel desenvolve um pouco mais sua argumentação. Segundo ele, a determinidade finita do ser aí constitui-se por um outro. Ela é em relação a outro. Assim, o ser aí é ser para outro. No ser para si, por sua vez, a determinidade é infinita, e o ser aí constitui-se como um de seus momentos. Essa presença do ser aí no ser para si, de acordo com Hegel, nos conduz ao ser para uno. Na ciência da lógica, o filósofo afirma que o momento do ser para uno, cito, expressa como o finito é na sua unidade com o infinito, ou seja, como o ideal, fim de citação. Conforme vimos nas páginas acima, o ser para si não possui a determinação como negação, isto é, a determinidade que estabelece limite para si, contrapondo a outro. Mas, a partir da dupla negação, isto é, a negação da negação, o ser para si suprassume a determinidade e, consequentemente, o limite que ela põe. Hegel denomina esse momento de ser para uno. Assim, segundo Hegel, enquanto o ser para si relaciona-se com suas determinidades internamente, isto é, como outro que está para si, o ser para uno, por sua vez, suprassumindo essa relação com o outro, relaciona-se consigo mesmo como o outro suprassumido, ou seja, relaciona-se consigo e com o outro, que por sua vez não é outro exterior, mas suprassumido no próprio ser para uno. Nas palavras de Hegel, cito, ser para si e ser para uno não são, portanto, significados diversos da idealidade, mas são momentos essenciais e inseparáveis da mesma. Fim de citação. A segunda citação, cito, o ser para si é a unidade simples de si mesmo e do seu momento, do ser para uno. Está presente apenas uma determinação, a relação consigo mesmo do supra-assumir. Fim de citação. Na ciência da lógica, Hegel descreve os momentos do uno de modo bastante esquemático. Em suas palavras, cito, os momentos que constituem o conceito do uno como ser para si se separam nisso. Eles são,
Negação em geral. 2. Duas negações. 3. Com isso, dois que são o mesmo. 4. Que estão pura e simplesmente contrapostos. 5. Relação consigo, identidade como tal. 6. Relação negativa e, todavia, consigo mesma. Fim de citação. Assim, o uno aparece como consequência do ser para uno, que por sua vez foi consequência do ser para si. O uno, como resultado desse processo de ausência de diferença, suprassume os momentos anteriores, assumindo a identidade plena, relacionado apenas consigo mesmo. Considerações finais, já estou encerrando. Infelizmente, nossa investigação dos léxicos, dicionários e vocabulários não nos ajudou quanto gostaríamos em relação ao papel da contradição na seção do ser para si. Dentre as obras consultadas, apenas a de Bourgeois menciona o conceito de contradição no que diz respeito à seção estudada. A menção de Bourgeois à contradição está contextualizada no exemplo citado alguns parágrafos acima. Nas palavras de Bourgeois, cito, se Hegel define a relação entre os três momentos do desenvolvimento pelos termos de contradição ou refutação, a planta em desenvolvimento contradiz ou refuta o germe, como a semente faz por si mesma, é porque cada um desses momentos é animado por uma contradição interna, que torna o momento seguinte necessário, porque a contradição se contradiz para um pensamento suficientemente responsável para integrar em sua definição do ser de que trata o que torna possível, a saber, a identidade primeiramente exigida pelo sentido. Fim de citação. De acordo com Bourgeois, a contradição que aparece no ser para si, que nos remonta ao desenvolvimento do ser em si, que parte de si e retorna para si, cumprindo aquilo que sempre foi em si, é a estrutura responsável por estimular esse processo. Assim, essa contradição, que é interna, desencadeia o processo de autorrealização do ser. Portanto, no germe, que é em si uma planta ou árvore, há uma contradição que não somente estimula, mas obriga que ele se desenvolva e realize seu em si. Esse processo de realização, movido pela contradição, irá concluir-se na medida em que aquilo que era somente em si passe a ser também para si. Todavia, conforme nos esclarece Bourgeois, essa contradição não permanece apenas no nível, entre aspas, primário, de uma relação conflituosa entre o que é meramente em si e o que é necessário para realizar-se para si. A contradição, por sua vez, contradiz a si mesma na medida em que remonta à sua própria dissolução. Ao nosso ver, a exposição de Hegel na ciência da lógica sobre a contradição do ser para si, é diferente do modo como Bourgeois expõe. Segundo compreendemos, Hegel afirma que há contradição no momento do uno, e não precisamente no desdobrar do ser para si ou do ser para uno. A explicação de Hegel dos momentos do uno, conforme vimos alguns parágrafos acima, enfoca na negação como origem da contradição que reside nessa etapa. A contradição, que será mencionada por Hegel logo na sequência do texto, caracteriza-se por precisar dizer o oposto de cada determinação. Apesar de Hegel não mencionar a palavra contradição na exposição enciclopédica dessa parte, no parágrafo 97 ele menciona um excluir recíproco também calcado na negação do uno. Essa negação se dá a partir da relação negativa do negativo consigo mesmo, como diferenciação do uno consigo mesmo. Ao nosso ver, essa relação negativa do negativo consigo mesmo pode ser entendido como as duas negações mencionadas pelo filósofo na ciência da lógica, e também como a expressão dupla negação, bem conhecida entre os estudiosos da filosofia de Hegel. Encerrando o texto, eu só queria fazer um comentário, que eu queria escrever mais, mas acabou não dando tempo pela entrega do texto, mas ao que me parece, eu não acho que, não sei se pareceu isso, conforme eu falei, eu não acho que a exposição do Bourgeois esteja errada, mas eu acho que ela não se encaixa justamente nesse momento do ser para si. Parece que aqui no ser para si a contradição vai surgir exatamente a partir dessa dupla negação no momento do uno e não no momento do ser para si ou do ser para uno.
só mostrando um pouco da bibliografia que eu usei, tem algumas partes que eu quero ler mais. Aliás, se alguém tiver acesso a esse texto aqui, ó, pode me mandar um e-mail ou mensagem que eu estou procurando ele. E é basicamente isso. Eu não sei quanto tempo eu levei, mas espero que vocês tenham gostado. É um trabalho ainda que está sendo desenvolvido, então tem muita coisa para melhorar, mas obrigado. Parabéns, Gabriel, pela análise detalhada, né? Eu acho, deixa eu ver quem levantou a mão aqui primeiro. É uma disputa disputadíssima aqui para as perguntas. Washington foi o primeiro. Parece aquele negócio de bater a mão, né, na televisão. Washington, pode colocar. Pode fazer essa questão. Bem, eu vou colocar o vídeo aqui, tá? Vocês me veem aí. É o seguinte, eu tenho um montão de perguntas aqui, eu anotei bastante coisa, Gabriel. Eu queria saber, assim, quanto de tempo a gente tem para, de repente, colocar essas perguntas e discutir, né, todas as questões que estão colocadas aí. Vamos fazer assim, coloca uma questão, aí eu passo para a Miquela e depois a gente retoma para você, pode ser? Para a Eu posso gente não esperar, então, ficar... Michela, então. Eu Ou posso se esperar. você quiser colocar, coloque todas as questões e o Gabriel vê, então, como colocar. Como vocês acham melhor? Eu não sei, é porque, na verdade, essa é uma discussão que me interessa, de novo, né? Aquela coisa, meu, é nível humano, a me alieno puto, né? Nada que é humano, eu tomo como alheio a mim, né? Evidentemente que esse é muito mais, né, de meu interesse, do nosso interesse, né, do nosso grupo, porque a gente, né, está focado justamente nessa discussão, né? Então, tem uma série de questões aí que nos interessam e eu gostaria de poder Tá, eu discutir. vou fazer o seguinte, como só você e a Miquela levantaram a mão, vamos passar para a Miquela, porque assim, talvez na discussão com a Miquela algumas das suas questões já sejam resolvidas. E aí a Miquela comenta, né, fala o que for para falar, e depois a gente volta em você, Washington. Aí você coloca as questões, aí vai colocando na ordem de prioridade que você acha, e a gente vai vendo aí até onde dá. Pode ser? Pode ser assim, gente? Beleza, Ricardo, obrigado, tá ótimo. Alguém mais quer colocar e não levantou a mão aí? Se sentiu, só para ter uma noção? Tá, então, Miquela, por favor. Obrigada por me deixar falar primeiro. Muito elegante. Então, parabéns, Gabriel. Eu gosto do Gabriel, porque eu entendo o Gabriel quando o Gabriel fala. Então, ele faz aquele esforço de explicitar de verdade o que ele quer falar, aquilo que ele quer tirar do texto hegeliano, que é uma coisa que não é comum entre os hegelianos. Então, parabéns. Dito isso, só uma sugestão, primeiro uma sugestão metodológica, não sei se no texto publicado é necessário colocar aquela parte metodológica do começo, mas daí veja o que vale a pena fazer. Depois, duas questões mais de conteúdo. A primeira que é também um ponto que eu conversei, sobre o qual eu conversei também com o Cadu. Me parece que alguns dos textos que você abordou, como o texto do Bourgeois, mas não só, também o do Ingud, me parece, falam mais da noção do ser em si e para si, em geral, porque essas noções, ser em si e para si, são noções metacategoriais, ou seja, são transversais ao longo dos textos hegelianos. Me parece que tem mais a ver com esse sentido metacategorial do que com a seção específica do texto que a gente está discutindo. Mas é uma impressão, porque eu não lembro de cabeça esses textos que eu li muito tempo atrás, tá? Menos o texto do Huguet, que eu dei uma olhada, mas ainda não li tudo, porque são 800 páginas. E daí, com o Cadu, a gente estava conversando em que medida esse sentido geral de ser em si, tudo ser para si, é sobreponível ao sentido técnico daquela parte específica da lógica. Eu tenho dúvidas em relação a isso, porque, por exemplo, isso não funciona com um conceito que você conhece muito bem. Tipo, quando eu vou ver o que significa contradição na doutrina da essência, me falam, qual é o sentido da contradição em Hegel? Veja na doutrina da essência, vamos supor que alguém consiga entender de verdade o que ele quer falar naquela parte.
Depois fala, tá, então quando ele usa a palavra contradição ao longo da ciência da lógica, usa sempre naquele sentido, e não funciona. Tá? Então, eu me pergunto, será que com o ser para si não pode acontecer o mesmo problema? E me parece que os autores que você usou, me parece, mas é só uma impressão, estão comentando um sentido mais geral de ser para si. Mas é só uma impressão. E depois, olha, sabe que eu teria me focado para simplificar a sua vida, eu teria me focado numa passagem mais, talvez numa passagem mais específica do texto, porque você demora todo um tempão para chegar a não ser para si, em um sentido mais geral, para depois dizer, depois não consigo falar muito daquilo que eu queria falar de verdade, que é a contradição. Agora eu estava lembrando só uma parte, fiz uma pesquisa rápida, eu tinha aberto o PDF da tradução do Di Giovanni, que eu estava aqui porque eu estava lendo antes para comparar com outro texto que eu estava lendo antes do encontro. E, por exemplo, quando ele fala no começo da relação da exclusão entre os vários unos, ele fala o seguinte, coloco no chat. Ele fala, não sei em português, agora tenho essa tradução, peço desculpa, tá? Aquilo aqui estava mais acessível no momento. The many ones are each a being, their existence or the reference to one another is a non-reference. Então, tem uma referência que é uma não-referência. Já podemos enxergar aquelas estruturas paradoxais que ele coloca quando está falando de contradição. Depois ele fala, it is external to them, the abstract void. Então, está falando do vazio. É do vazio que depois surge a relação de exclusão entre os vários uns, tá? E depois ele fala, but they themselves are now the negative reference to themselves. Então, tem essa autorreferencialidade negativa, que te interessa particularmente, acho. E depois, no final, ele fala, the demonstrated contradiction, the infinity posited in the immediacy of being. Então, se eu tivesse sido você, teria pegado essas linhas e teria tentado explicar o que ele está dizendo. Porque talvez você teria simplificado um pouquinho o seu trabalho. Acho. Mas é só uma impressão. Porque me parece que você quis fazer muita coisa independentemente do espaço que você tem no capítulo. Mas, de novo, é somente uma impressão, uma sugestão metodológica de trabalho para a gente viver mais tranquilos. Não sei se eu estou errada. É uma das poucas ocorrências da palavra contradição no capítulo, né? Não tem muitas. É aquela porque eu estava lembrando que eu tinha trabalhado sobre esse conceito do vazio, de como do vazio surge a relação de exclusão. Explicitar essa referência, que é uma não referência, esse paradoxo, dessa estrutura paradoxal, talvez teria simplificado um pouquinho a sua vida, não teria sido aquele infelizmente final. Sobre os comentários, literatura secundária, me parece que deve ter alguma coisa mais específica de tal Greer. Acho que é Identity and Difference, que é uma coletânea, mas no capítulo dele, é muito tempo atrás que eu li esse negócio, tá? Me parece que ele está falando dessa dialética do the one and the many. Agora, não consigo fazer bem os switches do idioma, tá? Mas está falando dessa dialética. Me parece que pode ser interessante dar uma olhada, talvez. Depois acho que tem outras coisas que você pode ver. Então, eu não ficaria nem tão preocupada com o Glockner, porque é um verbete e vai ser geral. Acho que talvez achar a literatura secundária mais específica sobre esse ponto. Não tem muita, mas tem coisas. Não vi bem a bibliografia, precisaria, depois se você quer me passar eu vou ler melhor a bibliografia, a gente pode trocar uma ideia, talvez, se eu lembro outras coisas. Você sabe que eu sempre vou discutindo essas coisas porque eu gosto, né? Que a gente tem as mesmas obsessões. Então, é isso. Parabéns. Gabriel?
Obrigado, Michela, pelos comentários e pelas questões. Realmente concordo, acho que a parte metodológica não precisa estar na publicação, né? Se eu for publicar, ainda não estou muito certo disso, mas eu concordo com isso. Sobre esse sentido geral, né? Igual você deu o exemplo da contradição, que ela tem sentidos específicos em alguma parte e outros sentidos, né? Dependendo de onde ela se encontra. Eu concordo com isso. Só que eu cometi o equívoco de não pensar muito sobre isso nessa questão. Realmente, você fez um comentário que eu achei bastante interessante, que é talvez pensar, né? Não que eu vá colocar isso no texto e tal, mas pensar que talvez algum dos comentadores que eu usei estava pensando nesse sentido geral, né? Enquanto enquanto nosso objetivo aqui no grupo do evento, né, é essa sessão específica, né? É claro que a gente pode ultrapassar para o significado geral, mas a gente tem uma certa sessão, né, para focar. Mas eu vou pensar sobre isso. Sobre essa citação da ciência da lógica da edição de Giovanni, você sabe que você pode depois me passar a página certinho dela, porque eu tentei achar em português essa sessão, dessa citação, mas eu não achei. Mas não precisa ser agora, quando for mais fácil. Porque 138, certo? Vou anotar aqui já. Obrigado. Porque eu foquei muito na sessão, né? Eu foquei mais na sessão que o nosso grupo ficou encarregado. E eu acho que essa citação está mais para frente. Então, eu acabei não pegando ela, mas eu vou dar uma olhada. Sobre essa outra indicação de bibliografia, eu achei aqui o livro, isso mesmo que você falou, esse nome, Identidade e Diferença, vou procurar. E só justificando, assim, tentando justificar mais ou menos a minha escolha, né, da bibliografia, é que eu parti a partir eu comecei, né, com esses dicionários, léxicos e vocabulários, para ter uma certa ideia geral. Meu objetivo realmente é pegar uma literatura mais específica agora, né, para aprofundar esse trabalho, é que ainda não deu tempo. Também estou enrolado com outras obrigações, então tem que fazer aos poucos, mas concordo com tudo que você falou e obrigado. Tá, obrigada. Eu que tinha esquecido que cada grupo tem uma sessão específica, então, desculpa, tá. Eu fui pegar na sessão toda do Ser para Si. Claro, não está na sessão que você estava olhando, óbvio. Antes de passar a palavra, eu queria só, assim, para jogar um pouco de água, não sei, a história da contradição, até pelos trechos que eu já andei discutindo com o Gabriel, também mandando para ele, contradição, para mim, Hegel, até porque a Michela também falou que é um termo virtual, né, que é um termo, desculpa, uma metacategoria que perpassa, né, toda a exposição. Contradição, para mim, Hegel, é simplesmente o que é mesmo, contradição, dizer contra. Então, quando de uma determinação, como nesse trecho que você trouxe, Gabriel, por isso que eu estou recomendando isso em função desse trecho. Quando Hegel diz que é preciso, para cada objeto, ter a afirmação oposta, ou seja, aquela que contradiz, é daí que... E ele diz, de tudo é possível derivar uma contradição. Então, contradição é isso. Agora, qual é o papel que a contradição desempenha no pensamento, na sua relação com o dialético, o que o dialético, né, como momento em relação ao especulativo também, em relação ao intelectual, né, o do entendimento, né? Isso aí sim faz sentido. Agora, em termos de definição, eu acho que a definição é aristotélica até. Assim, se você pegar lá no órgão de Aristóteles, o que ele chama de contradição, é isso que ele está colocando ali. Tudo bem? E depois eu posso até passar as passagens onde ele fala justamente isso, como coisas do tipo, né, como eu citei, é necessário ter a contradição. Isto é, determinações opostas. Então, é isso que é, num certo sentido, contradição, né? É uma, sei lá, queria fazer esse pequeno comentário aí no meio. Washington, por favor, então. Opa, obrigado. E aí, eu vou começar aqui algumas considerações a partir da fala da professora Michela, né? Que eu acho que é interessante. Na verdade, meu caminho ia mais ou menos nesse sentido, né? Inclusive com relação ao elogio, né? Gabriel, eu acho que o seu texto ele tem
essa vantagem, né, de ser extremamente claro, né, de ser um texto objetivo e de mostrar para que veio, né? Então, é um texto que sabe o que na verdade, ele quer fazer, né? Então, é um texto que sabe a que se propõe. Isso é uma vantagem muito grande, né? De fato, é algo raro, né? Como a professora Michela falou, aí nos textos sobre o Hegel, né? É evidente que tem alguns problemas e eu vou tentar, né, situar a minha fala desses problemas, tá? Mas eu acho que ele já de cara tem essa parte positiva, né? Eu acho que você sabe qual o caminho que você vai percorrer. Eu não concordo com esse caminho, tá? Já de início, gostaria de dizer. Eu acho que é um caminho que eu acho que a gente deve se preocupar com é mais Platão e menos Prozac, né? Na verdade, né? Aquele livro lá do Marinov, né? Eu acho que a gente tem que falar mais do Hegel e menos dos comentadores, principalmente quando esses comentadores, né, são dicionaristas, como o Inhude, o Magui. Eu tenho assim um preconceito muito grande com o Magui, né? Com o Inhude ainda tenho respeito e mantenho, mas eu tenho um problema com esse Hegel dicionarizado, porque esse Hegel dicionarizado é sempre, né, o Hegel dos conceitos estanques, né, do Hegel dos conceitos fixos, com pouco movimento, né? Então, acho que é o texto mesmo, é o Hegel que a gente tem que se deparar, por mais que seja dificultoso. Então, você apontou para esses problemas, né? A metodologia, por exemplo, que você falou, é justamente essa metodologia de buscar nos dicionários, né, e nos lexicons, aí quais seriam, como esses conceitos são trabalhados, né? A propósito, eu tenho esse lexicon que você falou do Glockner, né, virtual, posso passar para ti depois, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado com esses lexicons, tá? Eu acho que com esses dicionários a gente precisa ir direto ao texto, enfrentar o autor, apanhar do autor. A gente vai bater muito pouco no autor, porque Hegel não dá para bater, na verdade, né? Pelo menos não depois de 50, 60 anos de leitura, né? Então, acho que esse é o movimento, né? Saber que vai apanhar demais de Hegel, porque é uma coisa complicadíssima, mas tem que ser enfrentada. Pois bem, essa questão, e aí a professora Michela falou da questão da contradição, né? E o professor Ricardo falou, né, como é que aparece essa contradição. A contradição perpassa toda a ciência da lógica. A ciência da lógica não é, né, aí não é meu tema propriamente, não é aquilo sobre o qual me debruço, mas eu tenho interesse, porque eu sei que é importante para a gente compreender Hegel, né? Então, essa questão da contradição ela não aparece ainda nesse âmbito do ser, aparece lá, né, na essência como uma discussão, como a professora Michela também muito bem enfatizou, difícil de compreender, né, quando vai aparecer lá mais para frente na essência, né, na discussão sobre a essência, mas obviamente aí meio que estou sendo meio que contraditório, né, mas tem os comentadores para talvez aliviar um pouco isso, né? Eu estou lendo o texto do Anton Friedrich Koch, né, que é um autor que fala sobre né, a questão da qualidade, Qualität, né? Esse é o tema lá, né, do texto dele, que é o Kommentar zur Hegels Wissenschaft der Logik, que é um texto lá do Quant e da Murren, né? Então, ele vai falar um pouco sobre essa questão da contradição. Acho que vale a pena, né, pensar um pouco nesses termos aí, né, ao invés de repente trazer essa coisa lá da essência para o Hegel. Talvez nesse caso os comentadores talvez seja uma ajuda aí muito útil, né, para entender essa questão da contradição. Tá. Então, para mim também, esse é um interesse muito grande, porque, na verdade, o trabalho que a gente vai desenvolver é justamente nesse âmbito, no âmbito da contradição, entre ser para si e ser aí, né, mas esse ser para si e esse ser aí, né, considerado nas suas determinações como finitos e infinito, né. Então, eu tenho algumas questões, né, para ti. Algumas são questões, outras são comentários. Vai ficar meio bagunçado, porque, na verdade, né, eu fui anotando ao longo da sua fala, tá? E aí eu vou tentando colocar isso, se você puder anotar, ou se você, de repente, né, entender que isso é importante para a sua própria pesquisa, né, seria interessante. Então, muitas das perguntas que eu vou fazer para você, evidentemente, são perguntas que eu faria para mim, tá?
porque não está muito claro para mim. Então, não entenda você que eu estou fazendo essas perguntas aqui porque já está resolvido para mim, muito pelo contrário, tá? Então, seria isso. Algumas perguntas e alguns comentários críticos ao seu trabalho, né, que tem muitos pontos positivos, mas que peca em alguns aspectos, tá? E um dos aspectos é justamente isso, você confiar demais no dicionário. A primeira pergunta é justamente sobre essa questão do próprio conceito de separaci, como aparece no início lá, né, da ciência da lógica nessa discussão. Separaci, né, tem algumas traduções que eu acho desastrosas, né, inclusive eu respeito muito a tradução brasileira, né, eu respeito demais até, mas eu acho que é muito problemática, né, porque se traduz, por exemplo, tem dois conceitos do separaci que aparecem aí já no início, né, que é o ser para si, né, enquanto o sendo para si, o sein für sich, e o sein für sich. Né? São dois tipos de ser. Traduz-se, por exemplo, se a gente pega lá na tradução da Oxford Miller, a gente vai ter uma tradução como se fosse a existência para si. Né? No Brasil, a gente traduziu como, né, o ente para si, né? O que é mais problemático do que a existência. Né? Eu tenho conversado bastante isso com a minha orientadora, a professora Márcia, né, e eu acho isso extremamente problemático. A gente perde. Desculpa, Washington, quais são as expressões em alemão? Sein für sich. Sein, ok. Sein für sich und sein für sich. Né? Tipo, então, tá. Sendo para si, vamos assim colocar, mas não é bem isso. Porque sein, na verdade, tem uma ideia de substantivo também. Assim, há uma certa substantivação desse gerúndio aí, né? É complicado mesmo a tradução em português. E o sein für sich, né? O ser para si mesmo, né? Tá, obrigado. Isso. Então, eu vejo como problemático, o Gabriel ele colocou, né, pelo menos três, né, o original é alemão, inglês e português, né? Então, a minha pergunta seria justamente nesse sentido, né? Que diferenciação? E, na verdade, é uma pergunta não apenas para o Gabriel, mas uma pergunta que eu faço aqui de forma geral, porque eu acho que esse é um problema seríssimo, né? Que a gente precisa lidar, que é justamente isso. Por quê? Porque Hegel poderia simplesmente o tempo todo trabalhar com esse conceito de Sein für sich. Mas, em alguns momentos, principalmente... Fofoca, essa. Importante saber. Então, sabe, não é gratuito, né? Como é que um autor, né, do calibre de Hegel de repente usa, né, eu não sabia dessa fofoca, né, mas como é que um autor do calibre de Hegel usa, né, um conceito como esse, o Sein für sich, e ao mesmo tempo usa o Sein für sich, né? Então tem que ter algum tipo, né, de diferença, não é uma coisa gratuita, e essa coisa doente não, para mim, não está resolvido, tá? Muito menos existência, nem coisa do tipo. Talvez até, e aí é que eu tenho conversado muito com a professora Márcia, talvez eu sendo mesmo, e, né, talvez isso esteja resolvido melhor com o sendo, né, do que essas questões de um pouco mais, né, fixas, né, como é a questão doente. Então, a primeira, e isso é uma pergunta, né? Como é que você vê isso, né? Já que você está tratando essa questão do ser para si, né? Como é que você trabalharia essa questão, tá? O ser para si e o sendo para si, né? O Sein für sich und Sein für sich, né? Se teria algum tipo de importância para você, e na verdade é uma pergunta geral para todo mundo, para a gente refletir sobre, né? E outra questão também é uma coisa que eu não concordo também, né, com essa perspectiva, e esse é um pouco que o mote da nossa discussão, né, estou dizendo do nosso grupo, eu, Ednei, Sabrina, a professora Márcia, que justamente, você disse que a infinitude ela já começa aí como algo certo, né, um fato consumado, digamos assim. Isso eu tinha colocado para o professor Ricardo Tassinari na última fala, né? Para mim ainda é problemático, evidentemente a gente vai tentar arriscar algum tipo de interpretação nesse sentido, mas a gente não começa propriamente. E a consciência é um exemplo claro disso, né? A gente não começa, não é porque a discussão se fechou
lá no CAI, né, a respeito da questão do infinito verdadeiro, né, e todas as suas discussões com o mal infinito, etc., né, que a gente vai começar o ser para si, assim como o ser, o infinito verdadeiro por excelência. Né? Para mim, a consciência, por exemplo, não é o ser para si como infinito verdadeiro por excelência. Tá? E aí, evidentemente, vou precisar de mais espaço para falar sobre isso, mas aí fica como uma pergunta, né? Como é que você vê isso? Como é que a gente começa essa discussão em torno do ser para si? Como é que essa questão do infinito verdadeiro, do infinito, do mal infinito, etc., etc., é colocado aqui, né? Então, obviamente, a gente está falando de infinito já, né? Não está mais no âmbito do finito. Se a gente fala de infinito e infinito, a gente pode falar talvez até de contraposição, de um mal infinito e tudo mais, mas a gente não tem como falar de outra coisa senão desse infinito, mesmo que seja mal infinito. Mas o meu entendimento é que a gente começa com o infinito, mas esse infinito com o qual começamos o ser para si é o mal infinito, e não o infinito verdadeiro. Né? Então, aí eu já coloco essa pergunta para você, seria uma outra pergunta, como é que você vê isso? Tá? E aí eu acho que você colocou a citação do Holgate, né? Eu acho que o Holgate ele meio que vai um pouco nessa direção, né? De que entende essa discussão a respeito do ser para si como uma discussão em torno de um processo, né? Não é algo acabado, pronto, como um fato consumado, mas é um processo, uma questão que é constituída por contradições, né? Então, você está falando aí do ser para uno, esse é o primeiro momento, né? O ser para si, enquanto tal, e o ser para uno, mas como é que isso se desdobra? Há vários desdobramentos, né? Não é algo simplesmente pronto e acabado. Então, o próprio Holgate, na verdade, né, quando ele fala dessa questão desse processo, ele poderia apontar justamente para isso, que não é uma coisa simplesmente já dada, né? Então, uma coisa que me incomoda, e aí é um pouco crítica, por isso que eu falei, é misturado, tá? São perguntas e comentários. Claro, tem uma discussão sobre o conceito, que você traz sempre, né, com uma certa recorrência. Evidentemente que a gente pode, num certo sentido, falar que o conceito é um para si, mas só que ainda esse conceito é um em si, entre aspas, né? Não está desenvolvido ainda, né? Não foi desdobrado suficientemente, né? E aí eu queria saber por que essa insistência com o conceito. Claro, o conceito, inclusive é possível fazer uma interpretação de que o conceito é o ator principal dessa peça, né? Mas como é que você está entendendo o conceito aqui, né? Eu vi que esse é um tema muito recorrente, conceito de conceito, e você está antecipando isso, né? E como é que se dá essa antecipação do seu ponto de vista, né? Óbvio, eu não sou cego para entender que o conceito é importante, talvez seja um Hauptbegriff, né? Mas como é que você entende esse conceito aqui? Como é que ele está se pondo? Como é que ele se coloca? E aí tem uma fala também, né, dessa questão de que para você o ser em si, o ser para si, né, em Kant não teria diferença. Ricardo, eu peço desculpas, tá? Meio que eu já preparei um pouco também, né? Porque na verdade vai demorando, eu vou fazendo perguntas, o tempo vai correndo, mas se de repente eu estiver extrapolando, por gentileza, me avise. Eu estou quase no Eu final. acho assim, tá. Então, o que eu acho que você deveria colocar o principal para que ele possa discutir. A gente não vai exaurir o Hegel aqui em meia hora, principalmente esses temas, né? E principalmente sem um texto e uma discussão. Aliás, é isso, e eu até estava vendo assim que você não vai fazer apresentação, talvez fosse interessante, como o último dia tem só uma apresentação, fazer uma segunda parte, onde ou você faz uma apresentação, ou você traz algumas questões e a gente pega toda essa parte para discutir, talvez algo mais, né, concreto que a gente possa desenvolver, porque... mas, de qualquer forma, você está perguntando como o Gabriel vê tudo isso. Eu acho que isso faz parte da pergunta mesmo. Né? Então, se você quiser terminar, mas, de novo, a gente não vai exaurir isso nesse pouco tempo que ainda nos resta. Tudo bem?
Não, e nem essa é a minha intenção, pelo amor de Deus. Na verdade, são só questões que me incomodam, né? Mas, claro, seria ótimo se a gente pudesse apresentar. Seria essa questão de como Hegel entende Kant? Essa seria mais uma pergunta. Então, dessa identificação entre ser para si e ser em si, tá? Bem, então eu acho que seria isso, na verdade, né? Óbvio, teria outras questões para ser colocadas, mas como o professor Ricardo muito bem falou, a gente não tem como esgotar o Hegel, mas seria uma outra pergunta final, seria essa. Você falou sobre o Kant, e, claro, né, a gente tem uma discussão do Hegel, né, contra Spinoza, Malebranche, Leibniz e o Kant e o Fichte, né, ali no finalzinho. Então, aquela coisa condensada, aquela loucura que é praticamente impossível de entender. Mas você falou algo né, que o Kant teria identificado o ser em si com o ser para si, não sei se eu entendi direito. Então, se você pudesse também esclarecer isso, seria interessante. Então, obrigado e desculpa aí pela fala longa, mas é porque é muita coisa. Isso é Hegel. A culpa é de Hegel, certo? Sempre. Imagina, Washington, eu que agradeço pelas questões, pelos comentários. Não sei se eu vou ter a capacidade de responder, né, como você espera que eu responda, mas tentarei. Primeiro, você fez uma crítica, né? Eu anotei aqui algumas coisas, você pode me interromper se eu deixei passar, sinta-se à vontade, mas eu anotei aqui conforme você foi falando. A primeira coisa que você falou, se eu não me engano, foi sobre não confiar demais nos dicionários, né? Que o Hegel dicionarizado, né? Um Hegel estanque, fixo, paralisado. Sim, eu concordo com isso. Eu usei o dicionário, meu intuito com os dicionários, léxicos e vocabulários, né, no caso do Bourgeois, que ele chama de vocabulário, foi mais para ter essa ideia geral de como os comentadores definem esse termo para ir para o Hegel depois. Ou eu poderia ter feito o inverso também, ir para o Hegel primeiro e depois fazer essa leitura dos dicionários, mas, na verdade, eu acabei fazendo os dois caminhos, assim, constantemente. Eu não acho que eu confiei demais, eu usei nas partes que eu concordava, mas eu procurei criticar, por exemplo, eu até ia falar sobre isso na apresentação, mas acabei esquecendo, que como esse foi um texto pensado aqui para o grupo, algo mais interno para poucas pessoas, eu coloquei mais minha opinião, talvez algo que eu não faria em outros momentos, igual, por exemplo, eu falei no texto que o jeito que o Bourgeois apresenta essa contradição, eu não acho que é exatamente o mesmo modo que ela está na sessão estudada, ou seja, eu já coloquei meu apontamento ali sobre isso, também sobre o uso que o Inwood faz de uma palavra, contraste, que eu acho que não é a palavra adequada, então eu também fui tentando, em outras notas, eu fui tentando colocar como eu entendia esse material do secundário, né? Eu não aceitei ele plenamente, até porque eu penso que se eu pegar outras obras desses comentadores e analisar, a gente vai ver que nem eles estão de acordo entre si, ou seja, são várias leituras aí, né? Mas, enfim. Segundo, você falou sobre o Für sich sein Ende e o Für sich sein, se eu não me engano, que eu acho que coloquei aqui no chat, tá, se eu não me engano, está assim no texto de Hegel, né? E foi traduzido em português, um para ente para si e o outro ser para si. Confesso que eu não me atentei para essa distinção, vou procurar sobre isso, eu realmente não atentei. Eu sei que o ser para si é usado muito nessa sessão, né? Mas o ente para si, eu lembro de uma ocorrência dele, mas eu não lembro de outros, mas eu vou procurar para tentar ver mais ou menos o que seria essa diferença ou não. Às vezes, eu me pergunto se eu devo fazer esse tipo de análise, assim, em palavras específicas e tal, porque no evento do ano passado sobre a finitude e a infinitude, eu fiquei um bom tempo, a cara do Tassinari já, pensando sobre por que o Hegel usava infinito e infinitude, por que ele usava finito e finitude. Eu fiquei pensando nesse ud, né, nesse kite em alemão,
e para ver se eu chegava em algum lugar. No fim, que eu não cheguei em muito lugar, para mim parece que ele usa como sinônimos, assim, não vi muita diferença, para ser sincero. Mas eu vou pensar sobre esse outro termo que você falou. O terceiro ponto, se eu não me engano, que você mencionou foi como eu entendo o infinito, né? Que parece que eu tomei ele como certo já para analisar essa parte. E como ano passado, né, o nosso grupo ficou com a parte da infinitude, a gente já trabalhou sobre isso, eu realmente, num certo sentido, tomei ele como certo, assim, pensando principalmente na citação que o Hegel começa o ser para si, né? Eu posso citar ela aqui rapidamente. Cito, no ser para si, o ser qualitativo está plenamente realizado. Ele é o ser infinito. Fim de citação. Então, eu realmente entendi que esse infinito já tinha sido trabalhado e que o ser para si seria uma certa consequência disso, né, o próximo passo disso, e comecei a trabalhar a partir daí. Não problematizei exatamente essa infinitude do ser para si. Mas agradeço pelas questões, já me fez repensar e eu vou atrás para procurar melhor sobre isso. Depois você mencionou, se eu não me engano, sobre algumas menções que eu faço ao conceito de conceito, né? Eu realmente acho que o conceito aqui, como você disse, é algo somente em si, não é algo para si, não chegou nesse momento ainda. Se eu não me engano, eu uso ele, quando eu falo sobre o conceito, exatamente, somente como exemplo de algo, da importância do em si para si. Eu usei na introdução, né, através de alguns comentadores, e depois eu usei ele também para criticar o uso que o Inuri faz do contrastante, né, falando que o em si e o para si em Hegel é algo contrastante. E daí eu usei essa ideia de conceito para mostrar que eu não acho que seja exatamente contrastante, porque no conceito, por exemplo, esse em e para si, né, eles estão unidos. Então foi somente nesse sentido que eu procurei trazer esse conceito de conceito, né? Não desenvolvi mais, até porque eu não tenho conhecimento, é algo bem específico e que requer uma grande leitura que eu não tenho, não é uma parte de Hegel que eu trabalhei assim antes, então não tenho muita propriedade para falar. E você também mencionou a parte do Kant, do em si. Essa parte eu usei... Eu ia até trazer Kant, inclusive, só que eu achei que seria mais citação ainda, então eu não trouxe, mas pode ser interessante mais para frente. Estou até procurando aqui no texto, um momento. Achei. Essa parte, a partir do Winwood, né, e a partir de Kant também, que eu ia trazer, mas não trouxe a citação, que eu tendo a concordar como o modo como o Winwood parece entender isso, que é essa distinção do em si para si, em Kant, em Hegel, né, e relacionando com o que seria o für uns, né, o para nós. E me parece que em Kant, né, o que eu quis dizer, não sei se você concorda ou se ficou claro, não entendi exatamente qual era a sua questão, se era para esclarecer ou para afirmar o que eu havia escrito. Esclarecer, na verdade, Gabriel. Ah, tá, ok. Em Kant, então, eu entendi que esse em si, ele é sempre inacessível, né? A ideia da coisa em si. E esse para si da coisa também, né? Porque, digamos assim, o que uma coisa é em si, ela é em si. Esse em si dela não vai ser reconhecido por nós e também não vai ter esse para si para ela. Em Hegel, né, esse em si, ele é reconhecido, ele é conhecido por algo externo, como no exemplo do bebê, né, da racionalidade, que essa racionalidade ainda não é para si, ela não é reconhecida por ele mesmo, mas ela pode ser reconhecida para outro. Então, foi mais nesse sentido da diferenciação. Se eu não me engano, na observação, né, do ser para si, o Hegel vai mencionar o Kant. Eu acho que na próxima semana vão tratar da observação, mas era basicamente isso. A menção que eu faço para o Kant é muito rápida mesmo, porque não era o foco.
Eu não sei se eu esclareci, se eu respondi mais ou menos o que você perguntou. Eu agradeço bastante pelos comentários e pelas questões, me fez repensar várias coisas, acho que vai melhorar o trabalho. Obrigado mesmo, Washington. Se você quiser falar alguma coisa que eu deixei passar, por favor, sinta-se à vontade. Eu queria aproveitar, se o Washington for retomar, e eu queria fazer algumas perguntas para ele da interpretação que ele está trazendo, né, para nós aqui. Porque eu acho que sempre que a gente faz uma interpretação de um autor, e isso tem sido uma tese que eu tenho batido forte, porque, em geral, as pessoas acreditam que interpretação é isenta, né? Que a gente pode, de alguma forma, sentar e ver os autores e falar das ideias deles sem que as nossas influenciem nessa interpretação. E um exemplo que eu gosto muito de dar é que Hegel tem lá no texto dele o termo Deus, que não é colateral, é central. E aí você pergunta, como é que eu interpreto esse termo? Né? E o próprio Hegel vai dizer, olha, para interpretar esse termo, a gente tem que ir caminhando nas determinações da ciência da lógica, depois na filosofia, vai terminar dizendo lá que o absoluto é espírito, e etc. Mas o que acontece? O leitor traz interpretações daqueles termos, e aí, né? Como fica isso? Então, para mim, não é isento e a gente tem que tomar cuidado com isso. E, nesse sentido, eu gostaria de te perguntar, Washington, aonde você apoia esse ser para si? Porque a impressão que eu tenho é que você quer ultrapassar esse nível lógico do ser para si, que é um ontológico, que dê base para esse lógico, essa categoria lógica do ser para si. Fazendo até uma certa distinção, não sei se eu estou exagerando, mas entre um lógico e um real em Hegel, né? O que é certamente kantiano, mas eu não consigo ver isso como hegeliano, né? Assim, em especial aí na ciência da lógica, que num primeiro momento Hegel coloca como pós-fenomenologia, portanto já superado a dicotomia sujeito e objeto, né, e de idealidade e realidade, né? Então ele está tratando dessas categorias que ao mesmo tempo são reais, né, determinam o ser e ao mesmo tempo são inteligíveis. E, na verdade, uma coisa está ligada com a outra, o ser e o pensar, né? Então, me parece que, na medida em que você quer avançar para além do ser para si, para uma certa coisa que seria esse ser para si, que não a própria categoria que o Hegel está colocando, é como se você quisesse ir para além do lógico, num certo ontológico, e para além de um compreensível, porque a ciência da lógica está tentando estabelecer o compreensível. O Diogo Ferrer tem uma interpretação muito bonita, que eu acho, do Hegel, que é ver como a próprio horizonte de sentido. A ciência da lógica vai definindo um horizonte de sentido para além do qual não tem sentido colocar. Então, ele vai buscando essas categorias e o sentido para nós é esse existente. Então, o ser para si entra nesse momento. Como eu vejo em várias passagens do texto do Hegel, está tudo dentro desse ser para si, não tem algo que ele contrapõe, né? Como o próprio Gabriel disse, o movimento vai acontecendo dentro dele, né? E, portanto, ele tem que ser essa infinitude. Então, e nesse sentido fica, é pronto, acabado. Então parece que você tem uma certa coisa contra o ponto e acabado. Então esse preconceito ou pressuposição para a leitura de Hegel está influenciando na própria leitura de Hegel. E, ao meu ver, em Hegel, isso é tanto pronto e acabado quanto está em movimento. Aí você fala, bom, mas isso é uma contradição. Sim, é a contradição última que tem que ser resolvida. E é justamente ela que leva à ideia de espírito, né? E que eu posso traduzir aqui em termos simples, talvez simples demais, não sei, mas é que nem que ele diz, assim, um velho olhando para um jovem vivendo as coisas, e ele coloca as verdades religiosas, porque são as verdades gerais. Não, para o jovem são verdades abstratas, que ele vê como abstratas. Para o velho, isso é toda a descrição do decurso vitae desse velho, né? Assim, de como as coisas são. E, querendo ou não querendo, vamos dizer, a lógica já está exposta, está escrita. E o que liga esses conceitos é uma relação lógica, não histórica. O histórico, ao meu ver, aí já entramos numa outra questão em Hegel, é uma expressão dessa relação lógica que existe que vai se explicitando. E não ao contrário, é simplesmente um rememorar do que foi definido pela nossa cultura. Não, é o inteligível, é o horizonte de sentido, como eu estou dizendo, que está ali por debaixo da lógica hegeliana, né, do logos, da compreensão, que ele está indo no mais fundo possível. Então,
não tem outro solo para o ser para si, ao contrário, o ser para si é a explicitação do solo, no qual as coisas estão. Entende a minha questão? Eu não sei, então eu queria saber aonde, se você está procurando esse outro do ser para si, o que te incomoda? Quer dizer, como trazer outra categoria, senão aquelas que já estavam ali antes, e que vai dizer que o ser para si está ligado ao mal infinito, e que não é a expressão da verdadeira infinitude se expressando ali, entende? Entendo, sim, e agradeço aí o questionamento, né? Acho que é bastante interessante. Então, na verdade, essa questão do começo e do fim, né? Eu acho que o ser para si, ele não. A minha preocupação é justamente essa, né? O ser para si, ele não começa com essas categorias, com uma discussão já pronta, né? Todas as categorias e determinações já, né, previamente estabelecidas, né? É evidente que elas já estão lá, mas todos esses conceitos que são trazidos no âmbito do ser para si, eles são, na verdade, né, retrabalhados, digamos assim, redesenvolvidos ou reconstruídos, e evidentemente isso vai ter repercussão, né, em cada um dos momentos da ciência da lógica. Então, a minha questão é essa. Primeiramente, por exemplo, né, eu não entendo que, de repente, a questão das contradições vão se resolver no separa uno. Não se resolve no separa uno. Ou no uno, muito menos. Né? Ele vai se desdobrar ali na questão da repulsão e atração e só vai se resolver no final, entre aspas. Né? Não, ainda há discussões a serem desdobradas. Né? Por exemplo, a questão do infinito vai ser retomada lá, ainda no âmbito da quantidade, né, quando o Hegel vai trazer novamente o Kant e o Fichte à baila, né, que são os seus grandes interlocutores com relação a essa questão do infinito. Né? Então, não está resolvido. A gente não tem um tema aqui, a gente não tem um objeto que foi suficientemente esgotado, agora a gente vai para outro. Não, esse objeto ele vive. Ele é perene, na verdade, o ser é a grande questão. O pensar é a grande questão. E o pensar e o ser enquanto identidade, né, entre essas duas dimensões e diferença, e a identidade desses dois momentos, né, enquanto diferentes. Então, a ciência da lógica, ela trabalha isso. Então, a gente vai pensar lá no final, né, a questão da ideia e tudo mais, mas o ser está presente, né? O que está em jogo é o ser ainda, no final das contas. Muito embora um ser já mais concreto, um ser já mais bem desenvolvido, mais bem determinado, etc, etc. Então, é o ser que está em jogo ainda. Portanto, o pensar, né? Então, essa é a minha questão. Né? Essas contradições elas não se resolvem, né, em um determinado momento específico, numa caixinha, como se a gente tivesse uma caixinha em que uma contradição se resolve, está tudo pronto, e agora vamos para a próxima caixinha, e na próxima caixinha talvez resolvamos a próxima contradição. No meu entendimento, não é assim. Né? Por exemplo, e aí eu seria crítico ao Gabriel. Não está resolvido a questão do ser para si ainda no Uno. Pelo contrário, o Uno radicaliza a contradição. Né? Deixa eu só te colocar um parêntese, porque você tem o primeiro momento, o segundo momento, que é uma contradição, e você tem um terceiro momento que junta os dois. O próprio Hegel fala isso, por exemplo, na Pequena Lógica, né, quando ele fala que é o primeiro e o terceiro momento que é a definição do absoluto. Então, o ser para si está no terceiro momento. O uno já começa a ser o primeiro momento do qual vai ter uma contraposição. Então, ou seja, o ser para si é a solução da contradição na esfera do ser, aonde eu não entrei na quantidade. Quando eu entro no uno e na multiplicidade, eu estou começando a entrar na análise da quantidade. Então, agora, no ser para si, você já tem um múltiplo, ou seja, tudo que ele vai desenvolver depois vai estar dentro do ser para si. Ele não vai deixar de ser o ser para si. Diferente, não tem um outro. Qual é o outro do ser para si? É isso que eu me pergunto. Mas tudo bem, não vamos fazer. Miquela. Só uma anotação. Eu acho que você tem que tomar cuidado, porque o problema seria tentar desambiguar a forma na qual todos vocês, estão usando a palavra solução, resolução da contradição. Porque a minha impressão é que talvez seja provável que vocês estão dizendo a mesma coisa de uma forma diferente.
depende muito de como vocês estão usando a palavra solução de uma contradição, resolução de uma contradição. Mas daí abriria outro seminário, né? Eu entendo tanto o Washington quanto você. A minha sugestão... A minha percepção é que vocês estão usando a mesma palavra em dois sentidos diferentes, mas é só uma impressão. Não, eu acho que não. Eu acho que ele está fazendo uma opção pela dialética, ou seja, você tem ali, no mínimo, na ciência da lógica, 3 lados. O do entendimento, o dialético e o especulativo. E o especulativo, em geral, as pessoas tendem a entender meio de forma marxista, como se fosse só um terceiro momento do qual vai vir o dialético depois, né? Como a síntese, do qual vai ter uma antítese, etc. Não, se você ainda pensa assim, dessa forma, você está na dialética e não saiu da dialética para o especulativo, né? Então, para mim, há uma forma de conceber especulativa, que é entender esse todo já acabado, né? É assim mesmo, quer dizer, essas determinações lógicas que nos pensam, porque a gente não sai delas. Se a gente fala assim, não, nós superamos, temos a dialética, tá, em que momento nós superamos Hegel? Em que momento nós superamos todas essas categorias? O próprio Hegel está falando que ele vai ser superado, que essas categorias vão deixar de existir? Então, ou seja, há categorias que estão funcionando, ele está descobrindo, vamos dizer assim, a estrutura do real mesmo, real que é espírito. E ele está descobrindo essa forma de funcionamento do espírito, que são formas vivas. Isso é outra história, é verdade, mas que não significa que elas vão se mudando. Quando ele diz, por exemplo, o absoluto é a ideia, e isso é uma definição absoluta, a definição é absoluta, ela nunca vai deixar de ser ideia. Então, se fosse dialético, em algum momento ele tinha que deixar de ser ideia para ser outra coisa. É verdade que tem ali a passagem na natureza e tem toda uma discussão se a natureza é de fato o outro da ideia ou não, e etc., né? Mas, de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer é que ele faz a opção pela interpretação dialética sem uma solução para esse desenvolvimento. E é uma opção de interpretação. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma divergência de interpretação, o que não tem problema, ao contrário, é muito rico, é o que dá um movimento, é a dialética, é muito bonito, mas eu acho que seria mais ou menos por aí. Mas, de qualquer forma, a minha sugestão é que você faça uma apresentação por último, até porque vai ser, eu acho que é só mais uma vez, não é isso, Gabriel, se eu não estou enganado? Já é o pessoal de Goiás que está apresentando, de Goiânia que está apresentando inicialmente, você pode retomar isso e a gente faz essa discussão no último seminário, que eu tenho quase certeza que a gente vai terminar também, mas ela é muito boa e muito... E aí a gente pode, então, conversar melhor. Pode falar. Oi, Ricardo, me permita fazer uma crítica ao que significa denúncia, na verdade, né? Primeiro culpado é Hegel, por toda essa discussão, e o segundo é o senhor, é você, né? Então, toda essa problematização está sendo causada primeiramente por Hegel e depois por ti, né? Então, mas eu acho muito rico, acho que isso na verdade é a filosofia, né, acontecendo de fato, né? Acho que esse espaço para discussão acho que é muito bom, é muito enriquecedor, né? E eu acho que o que faz, né, esse trabalho ser realmente estimulante, né? Mas aí eu queria deixar registrado, né, a culpa primeira de Hegel e em segundo Eu lugar... agradeço a culpa. E voltamos, então, na próxima vez com uma apresentação sua, nem que seja do problema. Traz o problema, traz a sua solução e a gente abre e discute para ver o que cada um acha, né? Michela, eu acho que vai gostar muito também, tem muito a contribuir. A gente pode chamar também o pessoal, né? Eles não têm podido participar. Inclusive a Márcia, se ela quiser participar, seria muito bem-vinda, né? Adoro brigar com a Márcia. Então, tudo bem? Vamos fazer assim? Pode ser? Não, ótimo, excelente. Obrigado aí, tá? Muito obrigado. Bom, já ultrapassando demais da hora, eu queria de novo agradecer ao Gabriel, parabenizar, né, pelo texto, que na verdade também deu ensejo a isso, a clareza suficiente para que desse essa briga toda, isso é sempre muito importante, né? E é isso, gente. Obrigado por toda essa discussão, por a gente poder estar fazendo, né, essas sessões, né, que essa é a ideia mesmo, né, de estudar a lógica. E é isso, então. Nos vemos na próxima sexta-feira, certo?
Ô, Ricardo, então, na próxima terça-feira, então, a gente tem Sexta-feira. Tem a fala do Ednei, Sabrina, e na sequência Uma eu sua. faço. Na verdade, a minha é nossa. Né? Tudo minha bem, então a gente pode aproveitar e continuar discutindo. Como Isso, seu nome não estava lá, então a gente meio que aproveita esse vácuo, né, de que não teria uma segunda apresentação, e aí a gente desenvolve, tudo bem? tudo bem, pode ser, sem problema. A gente estende mais a Muito discussão. Obrigado, professor E Ricardo. convide a Márcia, por favor, em meu nome e da Miquela também. Eu sei que a Márcia está numa reunião permanente desde 2000. Sim, essa é a grande questão, Não acaba. Mas é verdade. Tomara que ela saia dessa reunião, mas sério, todas as vezes que eu normalmente mando mensagem para ela nesse horário, eu estou sempre numa reunião. Mas Fala para ela ficar doente nesse dia, mandar para lá. Eu também. Deixa eu desligar a gravação aqui. Não fala isso, não. Ela fala lá, ó, tô doente, e ela vem para cá discutir, porque ela vai ficar doente se ela continuar tão longe da filosofia, assim. Eu também tinha uma reunião hoje que eu ignorei porque foi tudo muito bom, não consegui sair, foi impossível. Então, obrigada, pessoal. De verdade. Obrigado aí. Tchau e até a próxima. Obrigado mesmo, gente. Foi ótimo. Bom final de semana a todos. Tchau. Bom final de semana. Um grande abraço. Um abração.